obrigado, presidente Augusto, muito obrigado, membros da mesa e demais estudantes presentes. Você quer que eu faça sentado? Está mais à vontade. Não, eu queria dizer, em primeiro lugar, que é uma grande honra para mim vir a um evento desse da UNE. Eu sei que não é um congresso exatamente, mas para quem olha de fora, um conjunto de tantos órgãos representativos do movimento estudantil, é quase como se fosse uns Estados Gerais, como se dizia na época da Revolução Francesa. E eu só quero dar para vocês duas credenciais minhas em relação ao movimento estudantil, que são muito pequenas, mas eu, na realidade, eu me envolvi um pouco no movimento secundarista, sem ser parte formalmente da AMES, na época metropolitana de estudantes, que era no Rio de Janeiro, numa dessas lutas contra o aumento das anuidades dos colégios. E depois, logo depois de terminar o colégio, eu não fiz vestibular, eu disse que uma experiência de vida diferente, trabalhei em cinema, trabalhei em jornal, etc. Mas na época do cinema eu trabalhei no filme do CPC da UNE, que era o filme chamado 5 Vezes Favela, e eu fui assistente de direção de um dos filmes. Até fico um pouco preocupado, porque outro dia eu revi uma reedição desse filme, 5 Vezes Favela, não é uma reedição moderna que foi feita, tem agora que se chama 5 Favelas, agora por nós mesmos. O Cacá Diegues, que é um diretor famoso daquela época, aliás, ajudou a organizar, mas filmado pelos próprios habitantes das comunidades. Mas eu revi uma cópia remasterizada, produzida, e não tinha mais meu nome. Eu não sei se... Eu posso dizer uma coisa, não fui eu que mandei tirar. Não, ao contrário, me orgulho muito, mas não tinha nem o nome meu, nem o do Fábio Miliac, que é um ator famoso que tinha sido também assistente de direção do mesmo filme. Então eu tive um contato intenso com a UNE naqueles anos, e morando no Rio de Janeiro, já então me preparando para ser diplomata, sofri, como tantos outros, a brutalidade do incêndio da UNE logo nos primeiros dias mesmo do golpe militar. Então tem essa relação histórica, mas creio que poucas vezes os chanceleres ou ex-chanceleres tenham vindo falar na União Nacional dos Estudantes. E esse fato mesmo, eu creio que expressa duas coisas. Primeiro, o amadurecimento da população brasileira e dos jovens brasileiros em relação aos temas internacionais, o seu interesse crescente nesses temas, num momento que não é um momento de especial crise, digamos, como foi a Segunda Guerra Mundial, e, por outro lado, espelha também o papel que a política externa teve no governo do presidente Lula, que tem tido nos últimos tempos, e a compreensão que a população recentemente tem de que a política externa é algo fundamental. Eu costumava dizer, eu fui professor também de ciência política e teoria política, eu costumava dizer para os meus alunos, ainda na época do governo militar, por que estudar política? Porque você pode não se interessar pela política, mas a política vai se interessar por você. Em algum momento ela vai fazer algo que vai afetar a sua vida. Aliás, faz todos os momentos, mas em alguns momentos de maneira mais clara. E o mesmo pode ser dito da política internacional. Algumas vezes eu ouvi dizer durante a minha carreira, seja de outros ministros, seja de outros embaixadores, por que o Brasil vai se meter nisso? Isso está tão longe, isso é algo que não nos diz respeito diretamente. Mesmo pessoas bem intencionadas, algumas, e preparadas e cultas, mas o que revelava uma visão muito estreita da realidade, porque não é por uma questão só de querer projeção, que não tem nada errado em querer projeção, que os fatos nos interessam, porque eles nos afetam. Eu costumo muito citar para os alunos um episódio de um livro norte-americano, escrito no início eu não sei se foi exatamente quando ele foi escrito, mas ele se passa no início do século, e uma das cenas justamente tem a ver com o início da Primeira Guerra Mundial. E é uma personagem que vai chegando perto de uma banca de jornais e vê escrito Sarajevo, que é o nome da capital da Bósnia hoje, e onde começou a Primeira Guerra Mundial. E ela diz assim, Sarajevo,
e o nome mal podia sair da sua garganta, não conseguia compreender. Então, como é que aquilo que aparentemente é tão distante, um nome desconhecido, acabou criando a Primeira Guerra, acabou gerando a situação, claro que não é a causa profunda, mas enfim, acabou sendo o estopim da Primeira Guerra Mundial, e todos, de uma maneira ou de outra, sofreram os efeitos, alguns até se beneficiaram, mas enfim, sofreram os efeitos da guerra. Então não há assunto que seja distante. Uma crise no Oriente Médio, como a que nós estamos vendo, por exemplo, na Líbia, ela terá impacto sobre o Brasil, porque ela afeta os preços do petróleo, sem falar no lado humanitário, que hoje em dia, com as comunicações como são, nós não podemos pensar como na época do Essa Queiroz, por exemplo, tem um conto dele que chama Mandarim, né? Então que ele diz, você morreu o mandarim na China, a história é a seguinte, o sujeito ganhava uma campainha, ele apertava a campainha, morria o mandarim na China, e ele herdava a fortuna do mandarim. Como o mandarim na China era uma coisa tão distante, ele pensou um pouquinho e apertou lá o botãozinho para ganhar a fortuna. Hoje em dia não é assim, tudo é próximo, tudo está muito próximo, tudo está perto de nós, a televisão nos traz, às vezes nos traz de maneira seletiva, mas não deixa de trazer, e talvez o primeiro momento da história moderna que isso aconteceu de maneira forte foi a Guerra do Vietnã, e esses fatos são reais, então, todos eles estão próximos de nós. E eu fico muito contente que o Augusto tenha logo mencionado o papel da UNE em relação à Segunda Guerra, o lado que vimos assumir, a luta pela paz, porque algo frequentemente esquecido ou deixado para segundo plano quando você fala da política externa é justamente a paz. A paz é algo fundamental, é importantíssimo, mas eu costumo dizer que a paz é como o ar e é como a liberdade. Você só sente falta, você só percebe que ela é importante quando ela está faltando. Quando ela está acontecendo, é uma coisa normal, isso não me custa nada, dá a impressão que você não tem que fazer nada por isso, isso é o normal da vida. Infelizmente, não é assim na história. E você manter a paz, como você ter um regime de liberdade, exige um trabalho constante. Né? E o Brasil, que é um país grande, um país que se beneficia de algum modo da possibilidade de uma presença internacional importante, o Brasil tem que trabalhar pela paz, né? Porque sem a paz você não tem os fluxos turísticos, sem a paz você não tem o comércio, sem a paz tudo se torna mais difícil, sem falar dos riscos que as pessoas correm, porque às vezes uma guerra começa pequena, você está achando que aqui vai ser um episódio que vai ficar restrito a determinado lugar, e depois ele aumenta, ele cresce e acaba envolvendo um grande número de países, e os efeitos da guerra acabam se estendendo muito. Então a luta pela paz é uma luta muito importante, né? E eu acho que isso é uma das coisas que o presidente Lula compreendeu de maneira muito clara, não só no posicionamento que foi mencionado aqui em relação ao Iraque, mas também na consolidação da integração da América do Sul, por exemplo, algo muito importante. Por quê? Porque a integração da América do Sul é que permite, de alguma forma, o desenvolvimento equilibrado dos países da região. E um dos maiores trunfos, algo que as pessoas também não percebem, um dos maiores, não necessariamente percebem, mas um dos maiores trunfos que o Brasil tem nas relações internacionais é justamente o fato de viver em paz com seus vizinhos. O Brasil é talvez um dos pouquíssimos países do mundo que tem 10 vizinhos, 10 fronteiras com 10 países e não tem uma guerra há 150 anos, quase 150 anos. Então não é algo que possa ser desprezado, é algo muito importante. Vamos ver os outros países que têm esse número de vizinhos e quantas guerras eles estiveram envolvidos de uma forma ou de outra. Agora, isso não é algo que ocorre automaticamente. Para quem está vivendo todo dia uma determinada situação, aquilo é normal, aquilo é parte da paisagem. É como quem mora no Rio de Janeiro, uma cidade belíssima, desculpa, eu sou paulista, provavelmente foi o menos, mas enfim, eu nasci em Santos, então eu posso falar à vontade. É como você mora no Rio de Janeiro, passa por lá todo dia, o Pão de Açúcar, a Urca, Copacabana, aquilo é normal. Agora, a paz não é normal, a paz é um fato social, a paz é um fato que tem que ser construído. E tem que ser construído de várias formas, não só através de atitudes de não agressão, de atitudes de entendimento, mas também de uma contribuição para o desenvolvimento dos países mais fracos, mais vulneráveis. Isso esteve no centro da política externa do presidente Lula. Então, eu digo isso porque essa integração, eu queria aqui fazer um pequeno parêntese para explicar por que no governo Lula a gente falou tanto de América do Sul. Não é que a gente não queira e não goste da América Latina
e Caribe, no seu conjunto, aliás, eu não falo América Latina, eu sempre falo América Latina e Caribe, que os nossos irmãos caribenhos frequentemente ficam esquecidos, ou pelo menos se sentem esquecidos. Né? E nós temos muitas afinidades com eles, inclusive étnicas, culturais, de muita profundidade, que se expressam na música. Né? Você vai ao Maranhão, tem uma estudante, um membro executivo que é do Maranhão. No Maranhão você vai ter um dos maiores festivais de reggae. Então há muita afinidade. Então nós não podemos excluir o Caribe. Mas por que nós pusemos tanta ênfase na América do Sul? Porque a ênfase, primeiro, porque é óbvio a contiguidade do Brasil. Mas segundo, porque a América do Sul é um espaço onde a integração é mais viável. Né? Porque justamente devido à proximidade, era mais fácil você tentar uma integração na América do Sul do que tentar desde o início a América Latina e Caribe. Porque isso era muito grande, porque tem países que têm relações muito densas já economicamente com os Estados Unidos, com o Canadá, e um esforço de integração seria muito difícil. Eu não vou agora contar toda a história do que nós fizemos para o Mercosul, que nós fizemos na criação do Unasul, mas eu gostaria de deixar esse registro, por isso que a gente falou tanto em América do Sul. Mas nós não deixamos também de trabalhar pelo conjunto da América Latina e Caribe. Tanto assim que o presidente Lula, vejam vocês como as coisas são. Eu queria que vocês prestassem atenção nisso que eu vou dizer. O presidente Lula convocou uma reunião que se realizou em dezembro de 2008, em que pela primeira vez na história, em praticamente 200 anos de vida independente, os países da América Latina e do Caribe se reuniram sem nenhuma, em Sauípe, na Bahia, Salvador, sem nenhuma tutela externa. Não é inacreditável? E as pessoas nos diziam, mas vocês vão fazer isso é contra os Estados Unidos, vocês estão fazendo a OEA do B. Gente, por que nós precisamos pedir licença para fazer uma... A gente fala tanto de América Latina, não falava tanto de Caribe porque é mais novo, a gente fala tanto de América Latina e nunca fizemos uma reunião nem de ministros do exterior, quanto mais de presidentes da América Latina e Caribe, a não ser com a tutela, seja dos Estados Unidos, seja da União Europeia. Se era para reunir com a União Europeia, podia, da América Latina e Caribe, mas para reunirmos entre nós, seria, digamos assim, uma espécie de desafio aos Estados Unidos, uma OEA do B, a imprensa ficou muito falando nessa OEA do B. E nós fizemos, e já houve uma segunda reunião no México. O México é um país muito próximo dos Estados Unidos, inevitavelmente, fisicamente e economicamente, mas sentiu a importância também para ele não, digamos, não ser privado da sua latino-americanidade e continuar esse processo. A segunda reunião foi no México, a terceira foi na Venezuela, o que revela aí o pluralismo ideológico que predomina nessa iniciativa. Mas eu estou dizendo isso também para dizer como a vida é contraditória. O Brasil foi o país que tomou a iniciativa de fazer... Eu até gostaria de saber se isso está sendo gravado, porque eu tenho interesse depois de ter a transcrição, mas vamos ver. Porque eu às vezes falo umas coisas nas palestras, esqueço de dizer nas outras, mas obrigado. O Brasil foi o país que tomou a iniciativa de integração sul-americana. E no início nós propusemos, começou inclusive com o trabalho... Quer dizer, que começou. Tudo na vida tem antecedentes. O governo está marchando, foi lançada a ideia de uma área de comércio sul-americano, não a AUXA, que não prosperou, porque houve muita resistência de alguns países. Depois do governo Fernando Henrique, não houve muita ênfase, mas ele teve o mérito de fazer uma reunião de presidentes da América Latina e da América do Sul, e nós, então, demos muita ênfase a esse tema. Conseguimos fazer algo que parecia muito difícil, que era um acordo comercial entre os países do Grupo Andino e o Mercosul, e com isso praticamente criamos a ALCSA, a Área de Livre Comércio da América do Sul, e depois um processo de cúpulas, que começou se chamando CASA, Comunidade das Nações Sul-Americanas, ou Sul-Americanas Nações, e acabou se transformando na Unasul. A Unasul foi assinada, firmada em Brasília. Hoje já foi ratificada por praticamente todos. Eu creio que falta o Brasil mais um. Não sei nem se falta mais um, porque é a última vez que eu tive essa formação, faz um mês e meio, eu não sou mais ministro. Então, às vezes eu não tenho, procuro acompanhar, mas eu não vejo as coisas todos os dias. Mas o Brasil, se não é o único, é um dos dois únicos que até hoje não ratificou o acordo. E por quê? Porque, erradamente, isso entrou numa discussão de política partidária, quando eu tive a oportunidade de conversar com o próprio presidente Fernando Henrique, sabe, Fernando Henrique? Isso aqui é continuação um pouco também da cúpula que você convocou. Agora não faz sentido só porque é o governo liderado pelo PT que está levando isso adiante, não ter a aprovação. Eu espero que seja aprovado nos próximos dias
na Câmara e, digamos, aos poucos a gente vai vencendo esse fato, até certo ponto vergonhoso de nós termos sido o país que, eu não sei se vergonhoso, mas pelo menos triste, de que nós temos sido o país que mais patrocinou. Havia até dúvidas em outros países. Por exemplo, eu me lembro da própria chancelaria argentina, isso é uma iniciativa brasileira, isso não interessa tanto para nós. Outro dia li um editorial no Clarim, jornal importante da Argentina, que começava assim: a Unasul é a mais importante iniciativa de integração da América do Sul de todos os tempos.